O filme começa com um ovo de um Pokémon que estava no fundo do mar. De repente, um submarino aparece e captura o ovo. Dentro do submarino, os tripulantes avistam o ovo de Pokémon e nesse instante, o capitão aparece. O capitão diz que o ovo lhe trará tudo o que deseja, mas antes de conseguir pegá-lo, um dos tripulantes, chamado Jack, captura o ovo e foge. Eventualmente, o capitão e sua tripulação cercam Jack e exigem o ovo. No entanto, Jack se recusa e escapa usando um Pokémon aquático. Enquanto isso, um treinador de Pokémon chamado Ash estava junto de seu parceiro Pikachu e de seus amigos Brock, May e Max. Eles estavam muito cansados, pois tinham se perdido na jornada e, além disso, estavam com muita sede. De repente, eles notam algumas bolhas de água à distância e, ao seguirem as bolhas, eles descobrem que uma jovem estava treinando alguns Pokémon aquáticos nas bolhas. Ao se encontrar com a jovem, Max pede um pouco de água e ela concorda em ajudá-los. Após isso, Ash e os grupos se apresentam e Brock reconhece que a jovem se chama Elizabeth, pois ela comanda um show de Pokémon subaquático junto de sua família. A família de Elizabeth aparece e cumprimenta Ash e os outros. Mais tarde, Elizabeth e sua família oferecem água para Ash e os outros e eles se refrescam. Eventualmente, a família de Elizabeth informa Ash e seus amigos sobre seu próximo show e os convida para assistir. Ash e seus amigos concordam, e depois de chegarem na cidade, Elizabeth e sua família realizam um show incrível. Enquanto o show acontecia, um Pokémon chamado Buizel estava na van da família de Elizabeth, e ele pega uma cápsula que continha um ovo de Pokémon. No entanto, quando o Buizel tenta sair da van, ele tropeça e joga a cápsula. Felizmente, May aparece a tempo e ela salva o ovo de cair no chão. Nesse instante, um palhaço aparece e, após pegar a cápsula da mão de May, ele devolve para Elizabeth. May fica sem entender nada e ela não percebeu que a equipe Rocket a estava observando. Pouco tempo depois, um dos membros da equipe, chamado James, diz que já viu o ovo de Pokémon em algum lugar e ele começa a procurar por pistas em uma revista. Na revista, ele encontra um artigo que dizia que um capitão conhecido como Fantasma estava procurando pelo ovo e anunciou uma recompensa para quem o trouxer para ele. Sem perder tempo, James liga para o capitão e o informa que encontrou o ovo. Mais tarde à noite, enquanto todos estavam dormindo, Buizel abre a cápsula sob a luz da lua. De repente, o ovo começa a brilhar intensamente e a luz faz May sonhar. No sonho, ela estava nadando nas profundezas de um oceano e acaba avistando um templo. Ao se aproximar do templo, ela vê um Pokémon aquático chamado Manaphy, mas por algum motivo, Manaphy vai embora e May acorda. Na manhã seguinte, todos preparam o café da manhã juntos e quando se sentam para comer, May conta sobre o sonho que teve. Elizabeth diz a ela que também tinha um sonho semelhante e ela explica que sua família é descendente do povo da água. Enquanto conversavam, a equipe Rocket entra secretamente na van e tenta pegar a cápsula, mas ao tocarem nele, suas almas trocam de lugar. A equipe Rocket fica assustada e quando tentam escapar, o grupo de Ash aparecem. Ash e os outros tentam ir atrás da equipe Rocket, mas eles escapam. Nesse instante, Ash pede para Pikachu usar o choque do trovão, mas o palhaço os impede, dizendo que a equipe Rocket está com um ovo e que não podem danificá-lo. De repente, o palhaço avista o Pokémon Fearow e ele o captura com seu dispositivo. O palhaço pede para Fearow ir atrás da equipe Rocket e Ash pede para Pikachu ir junto. Quando chegam perto da equipe Rocket, Pikachu pega de volta a cápsula e a entrega para Elizabeth. Após isso, Fearow fura o veículo da equipe Rocket, fazendo eles irem para longe. Eventualmente, o palhaço revela se chamar Jack e que é um guarda-Pokémon. Ele explica que o ovo é de um Pokémon chamado Manaphy e quando o ovo chocar, ele precisa entregá-lo ao Templo do Mar de Samaya, que é um templo subaquático construído pelo povo da água. May pergunta se esse é o mesmo templo que ela viu em seu sonho e Jack confirma. De repente, eles são interrompidos por 3 helicópteros que pertenciam ao Capitão Fantasma. 2 Beedrills saem dos helicópteros e atacam Ash e os outros. O Capitão Fantasma também sai de um dos helicópteros e ele tenta pegar o ovo que estava com Jack. Jack e Ash correm em direções diferentes, mas o Capitão segue Jack. O Capitão o alcança e ele puxa um pano que Jack usava para esconder o ovo. No entanto, o Capitão foi enganado, pois o que Jack estava segurando eram 2 bolas, que ele usa para atacar o Capitão. Enquanto isso, Ash estava correndo com um ovo e ele estava sendo protegido por May e Max.
De repente, um Beedrill ataca e Ash cai, deixando o ovo cair de suas mãos. Felizmente, May salva o ovo de cair no chão e Ash pede a ela para fugir. May e Max tentam fugir, mas são alcançados pelo Capitão Fantasma. O Capitão tenta arrancar o ovo de May e de repente o ovo sai da cápsula. May vê que o ovo iria cair no chão, mas felizmente ela o salva. Nesse momento, o ovo começa a brilhar intensamente e logo em seguida, ele se transforma no Pokémon Manaphy. Manaphy começa a chorar, mas May tenta consolá-lo. Mais tarde, a família de Elizabeth chega com a van e pedem para Ash e o grupo entrarem. O capitão tenta perseguir o grupo, mas Jack o impede. Dentro da van, Manaphy para de chorar, mas assim que May o entrega para outra pessoa, ele volta a chorar. Elizabeth diz a May que talvez Manaphy a considere como sua mãe. Após isso, Ash e Pikachu saem da van e percebem que o Capitão Fantasma ainda o seguiam. Os helicópteros se prendem na cabine traseira da van, forçando Ash e os outros a se mudarem para a cabine da frente. A cabine de trás acaba se desprendendo, fazendo com que os helicópteros sejam puxados para baixo de uma montanha. Enquanto isso, a equipe Rocket estava em um lugar abandonado e suas almas voltavam aos corpos originais. Pouco tempo depois, eles avistam a van da família de Elizabeth e percebem que Ash e os outros estavam juntos. Ash e os outros descem por um túnel nas ruínas e chegam a uma porta. O avô de Elizabeth consegue abrir uma porta e todos usam alguns Pokémon aquáticos para nadar em um túnel cheio d'água. O que Ash e o grupo não sabia era que o Capitão Fantasma também estava no local e ele o seguia. Ash e os outros chegam a um lugar antigo onde encontraram várias pinturas sobre Manaphy e o Templo do Mar. Elizabeth e sua família contam sobre a história antiga do Templo de Samaya, onde no templo contém um tesouro chamado Coroa do Mar, e muitos ladrões o estavam procurando. Com isso, o povo da água construiu um mecanismo para proteger o templo desses ladrões. Quando Ash e seus amigos perguntam mais sobre esse mecanismo, o pai e o avô de Elizabeth dizem que o templo foi levado pelas correntezas do mar. Brock pergunta a eles como podem chegar ao templo, já que ele se encontra escondido no mar. E Elizabeth diz que Manaphy tem o poder de encontrar o templo, pois é lá onde o Pokémon mora. Enquanto isso, o Capitão Fantasma retorna do túnel, pois ele não conseguiu encontrar Ash e os outros. Por outro lado, Ash e os outros saem do túnel e encontram um barco. A família de Elizabeth agradece a Ash e seus amigos pela ajuda e pedem para eles não se envolverem mais nessa missão. A família de Elizabeth parte em direção a Samaya, deixando Ash e seus amigos para trás. No entanto, Manaphy começa a chorar, pois ele percebe que May não estava por perto. Ash e May ficam preocupados com Manaphy e seguem o barco. Nesse momento, o Manaphy usa seus poderes e ele faz as almas de Ash e Jack serem trocadas. Por conta disso, a família de Elizabeth é forçada a voltar e permitir que Ash e seus amigos os acompanhem pela jornada. O grupo viaja em direção a Samaya por alguns dias e eventualmente todos chegam em uma ilha. Lá todos se divertem, mas de repente May acaba perdendo seu lenço. O lenço se prende a um Pokémon aquático e Manaphy corre para pegar o lenço de volta. Quando Manaphy demora para voltar, Ash e seus amigos embarcam em um submarino para encontrar por ele. Mais tarde, Ash e os outros finalmente encontram Manaphy, que tinha conseguido pegar de volta o lenço de May. Quando tudo parecia estar bem, o submarino acaba entrando em uma correnteza forte e Elizabeth perde o controle. Felizmente, eles conseguem sair da correnteza e ficam a salvo. Ash e os outros finalmente encontram o Templo do Mar de Samaya e ficam impressionados com o lugar. Ao saírem do submarino, eles entram no templo e encontram uma pilastra com as indicações da localização da Coroa do Mar. De repente, o Capitão Fantasma aparece e Ash e os outros ficam surpresos em vê-lo. O capitão usa uma pulseira do povo da água e ele consegue desbloquear a pilastra, fazendo com que uma porta se abra. Assim que a porta se abre, o Capitão Fantasma corre por um corredor e consegue encontrar a Coroa do Mar. Nesse instante, o capitão começa a remover os cristais da coroa, fazendo com que o templo comece a inundar e afundar mais fundo no oceano. O templo acaba ficando visível e Jack aproveita para entrar no templo. Enquanto o capitão arrancava mais cristais da coroa, Ash e seus amigos fogem para se salvar. Jack se encontra com eles e ele se determina a derrotar o capitão, enquanto pede para Ash e os outros fugirem usando o submarino. Jack se encontra com o capitão e luta com ele, enquanto tenta colocar os cristais de volta no lugar. Enquanto isso, Ash e os outros estavam prestes a entrar no submarino, quando Manaphy vê que seu lar estava inundando e ele pula na água. Ash e May o seguem. Quando Ash e May chegam ao centro do templo, eles avistam Manaphy que estava tentando reconectar os cristais.
Ash e May ajudam Manaphy, mas percebem que estava faltando um cristal para a coroa estar completa. Infelizmente, a inundação estava se aproximando e eles decidem fugir. Enquanto escapavam, Ash e Pikachu encontram o último cristal em uma fonte. Ash pega o cristal e continua fugindo, pois a inundação estava se aproximando. Ao chegar em um caminho sem saída, eles encontram uma cápsula e Ash acaba tendo uma ideia. Ele faz May, Pikachu e Manaphy entrarem na cápsula e diz que irá colocar o cristal de volta na coroa. Ash nada contra a inundação e felizmente consegue colocar o cristal de volta no lugar. Com isso, o Templo do Mar emerge à superfície do oceano e todos avistam o lugar. May e Pikachu saem da cápsula e se orgulham de Ash por ele conseguir salvar o templo. Entretanto, May percebe que Ash não estava por perto e ela pensa que ele não sobreviveu à inundação. Nesse momento, o capitão aparece e captura Manaphy. No entanto, Ash aparece envolto por uma aura brilhante e ele consegue salvar Manaphy. A família de Elizabeth testemunha tudo do barco e seu avô diz que o poder que está em Ash é por causa da coroa do mar. O capitão retorna em seu navio e ele começa a deixar os Pokémon aquáticos confusos por causa de uma onda supersônica. Vendo isso, Manaphy se conecta com vários Pokémon aquáticos selvagens e os comanda para destruir o navio do capitão. O navio é destruído e com o capitão derrotado, Jack consegue entregar Manaphy em segurança até o templo. Após isso, Ash e seus amigos se despedem de Jack e da família de Elizabeth. Na cena final, May e Manaphy se despedem e após isso, o templo retorna para as profundezas do oceano e com isso, o filme termina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.